Aleluia, glória a Deus. Senhor, seja louvado nessa noite pela sua igreja gloriosa, amém? Você está feliz? Amém, glória a Deus. Queria compartilhar um texto com vocês nessa noite. Está no livro de Isaías, capítulo 11. Queria que você abrisse seu coração, ficasse atento à voz do Espírito de Deus. A palavra do Senhor fala que quem tem ouvidos ouça a voz de Deus. Eu creio que Deus, Ele fala conosco sempre, porém temos que estar atento à voz dEle, à manifestação dEle. O mundo está propício para ouvir a voz de Deus. Os sinais proféticos, a agenda escatológica, tudo que tem acontecido no mundo nos faz perceber Deus, nos faz entender a voz de Deus. E a sua igreja é o corpo dele, onde ele manifesta a sua vontade, onde fala através da minha vida, da tua vida. Capítulo 11 de Isaías, considerado o profeta maior, um dos profetas maiores, né? Capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. Vou fugir um pouco das minhas características de ler pouco texto, vou ler 10 versículos aqui, mas prometo ser bem sucinto, porém sem ser faltoso. Versículo 1 diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo e os animais cevados andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia correrão as nações à raiz de Jessé, que está posto por estado dos seus pés, a glória lhe será a morada. Amém? Vocês têm dúvida de quem Isaías está falando? Ele fala de uma pessoa, ele fala de um homem que mudou a história da humanidade, um homem, um Deus todo-poderoso que veio na figura humana, e como figura humana contrariou todas as expectativas que o mundo tinha. O mundo queria um líder político, Israel queria um líder religioso, mas veio à terra o Messias, o Filho do Deus vivo. Porém, 300 anos antes, aproximadamente, Jesus foi profetizado por Isaías. E eu queria falar um pouco desse homem, desse Deus maravilhoso que habita dentro de nós. É notório para todos nós que vivemos em um mundo hostil
e violento. Há sinais em todos os lugares. Quando olhamos para a sociedade e seus universos de segmentos, percebemos inúmeras questões que nos deixam aterrorizados. Vivemos um mundo caído, onde pais sacrificam filhos e filhos assassinam os seus pais. Morte, guerra, corrupção, escândalos, fome. Existe muita violência em nosso meio social. As pessoas perdem a vida das formas mais banais. Muita violência doméstica, pedofilia, segregação, preconceitos. Nunca se viu tanto divórcio, nunca houve tanto adultério, tanta pornografia. A natureza também apresenta os seus sinais: terremotos, inundações, secas, enchentes. E na cereja do bolo, para incrementar ainda mais o mundo dramático em que nós vivemos, fomos surpreendidos com a Covid-19, uma pandemia que não disse que chegaria e também não diz que hora que vai embora, nos impondo um período de quarentena, que de quarentena não tem mais nada. Já estamos há mais de um ano dentro desse quadro, vivendo algo que nós não planejamos, nem imaginávamos. A Covid-19 hoje não é só mais uma doença de origem viral, também se tornou uma guerra de narrativas. De um lado, os que negam a doença, do outro lado, os que fazem dela um negócio lucrativo. E no meio disso tudo, estamos nós, marcados, feridos, vivendo as sequelas que essa doença tem nos deixado. Provavelmente você conheceu alguém que morreu por causa dessa praga, dessa doença. Esse breve relato nos causa terror, inquietações, ansiedades, pânicos e incertezas. Existe muita depressão entre os jovens. Nós que trabalhamos com o público jovem, tenho a oportunidade de ser professor e me deparo com muitos jovens tomando ansiolíticos, se drogando, para tentar amenizar um caos emocional, social. E é possível que dentro do seu lar, na sua vida pessoal, em seus vínculos sociais, você esteja vivendo uma realidade extremamente hostil, infeliz e depressiva. Talvez em suas emoções existam marcas de abuso, adultério, violências e perdas. Mas hoje Deus tem uma palavra para você. Deus hoje tem uma palavra para o seu coração. Deus não criou o mundo, criou o homem para viver nessas condições. Isso é obra de Satanás, isso é obra do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus se contrapõe a isso. Ele disse e diz para você nessa noite: eu vim para te dar vida e vida em abundância. Quando nós analisamos o texto de Isaías, percebemos uma realidade totalmente antagônica ao que vivemos no século 21. Isaías viu um mundo inacreditável, totalmente distante da nossa realidade. Ele conseguiu ver um mundo harmônico, sem injustiça, cercado pelo cuidado divino, cercado pelo cuidado de Deus. Imagina um homem conseguir ver o inacreditável. Me lembra quando Jesus olhou para Jerusalém, que vivia um caos social terrível, sitiado por Roma. E ele olhou para Jerusalém e falou: os campos estão brancos para a ceifa. Ele conseguiu enxergar no caos uma mudança. Isaías também olha para o futuro, olha para o teu futuro, para o meu futuro,
e vê um mundo diferente. Ele olha com expectativas e ele olha e vê um mundo aonde Jesus é Senhor, aonde Jesus ordena, aonde Jesus traz harmonia, aonde Jesus traz cura, aonde Jesus tem proteção para a tua vida, para a minha vida, para as nossas famílias. Isaías viu isso. Porém, 3 coisas precisam acontecer em nossas vidas, em nossa sociedade, para que a gente possa usufruir daquilo que um dia Isaías viu, aonde leão viveria com um cordeiro, aonde uma criança desmamada botaria a mão num lugar com serpentes e ela não seria picada, mordida. Isaías viu algo extremamente esperançoso para nós. Porque por mais que estejamos vivendo um mundo de caos, e de fato estamos vivendo esse mundo, há muito desespero nas esquinas, nos hospitais. Cada áudio que nós recebemos nos nossos grupos de WhatsApp é de tirar o fôlego, é de tirar as esperanças. Mas nós cremos num Deus que é capaz de reverter isso, que é capaz de curar, que é capaz de transformar através da minha vida, através da sua vida. 3 coisas precisam acontecer para que, de fato, a gente viva o que Deus tem para nós. O primeiro ponto, Jesus precisa nascer. Talvez você pense que o que eu estou falando que seja um Jesus histórico que nasceu 2000 anos atrás. Não, eu estou falando de um Jesus que precisa nascer na tua vida, na minha vida, na nossa família. Jesus precisa nascer dentro de nós. Jesus precisa nascer dentro da nossa casa, da nossa existência. Jesus precisa nascer. Olha o que o texto diz no versículo 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Esse rebento precisa nascer em nossa vida, e as suas raízes nos renovará. Jesus precisa nascer na minha vida. Jesus precisa nascer na tua vida. Jesus precisa nascer na nossa família. Jesus precisa nascer no nosso ambiente onde nós trabalhamos. Jesus precisa nascer na nossa sociedade. Jesus precisa nascer. Jesus precisa nascer. E obviamente quando eu falo de nascer, não falo dessa ordem cronológica que nasceu há 2000 anos atrás, mas eu falo nascer nas nossas escolhas, nascer no nosso estilo de vida, nascer na forma como nós vivemos em família, como vivemos como igreja. Jesus precisa nascer. A vida de Deus precisa permear a nossa casa, nossa família, nossos empreendimentos, nossa vida social. Jesus precisa nascer em nossos corações. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que essa situação pode ser mudada, esse caos pode ser mudado, quando o Espírito de Jesus se derrama na nossa vida. Quando o Espírito de Deus enche as nossas vidas. Quando nós damos lugar ao derramamento do Espírito de Deus em nossas vidas. Olha o que o versículo 2 e o versículo 3 diz. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse é o Espírito que muda as coisas. Quando ele se derrama sobre nós, quando ele permeia tudo que nós somos, quando ele nos invade, a ignorância é banida, a estupidez é deixada de fora, o ódio é deixado de lado, surge algo novo, a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, o conselho bom de Deus, a fortaleza de Deus, o medo é deixado de fora, a fobia é substituída pelo temor do Senhor. Quando esse Espírito é derramado,
Eu tenho certeza que muitos aqui que estão me ouvindo, você que está me vendo na sua casa, em algum momento da tua existência, você já experimentou esse derramar do Espírito Santo. Algo revolucionou a tua vida. E talvez o que falte em você é esse derramar novamente, essa busca novamente pelo Espírito de Deus. Não adianta nós queremos buscarmos culpados nas esquinas. Precisamos buscar esse renovo vindo de um derramar do Espírito Santo. Precisamos buscar intensamente o Espírito de Deus. A solução para o mundo está numa igreja cheia do Espírito Santo. Só a igreja tem autoridade, não existe na terra nenhuma instituição social, seja ela da polícia, da política, de qualquer segmento, que não seja a igreja. Não existe nenhuma instituição capaz de libertar o homem de Satanás. Só a igreja de Jesus tem essa autoridade. Não adianta nós criarmos expectativas num novo presidente, num novo governador. Nós, eu, você, temos a capacidade e a autoridade, através do Espírito Santo de Deus, de fazer uma obra gloriosa, de fazermos diferença nesse mundo tenebroso, nesse mundo caído, nesse mundo de caos. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a minha vida, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios da glória de Deus. Temos que entender a importância que é ser cheio da glória de Deus. Precisamos levar a sério o nosso relacionamento com o nosso amado. Esse é o Espírito que muda as coisas. Queridos, tem pessoas que vêm domingo a domingo em um lugar de culto como esse, mas o resto da semana é um projeto de vida fracassado. Não basta só uma reunião domingo. Tu vai vir aqui, tu vai receber de Deus, mas o resto da tua semana não pode ser um fracasso. Você precisa cultivar essa essência, esse poder de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Você precisa levar a sério ser derramado, ser cheio da glória do Espírito Santo, da glória de Deus. Tudo é diferente. Tudo é diferente. As cores são diferentes, as pessoas são diferentes, tudo é diferente. Eu tenho certeza que em algum momento você já se sentiu tão cheio do Espírito Santo que você não conseguia entender aquele sentimento a ponto de amar os que te perseguiam, de evangelizar aquele que você não conhecia. Ser cheio da glória e do conhecimento do Espírito de Deus. No começo da minha ministração aqui, eu falei desse mundo de caos, que é de nos tirar o fôlego. Mas se Jesus se contrapõe a esse caos, Ele quer usar a minha e a sua vida, mas precisamos ser cheios da glória, do conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, Isaías diz que essa lei do cão pode ser mudada quando a terra se encher do conhecimento de Deus. Versículo 9 diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A gente vê essas desgraças todas num país como o nosso. A gente vê toda essa corrupção no Congresso, nas instituições que deveriam nos proteger, mas pelo contrário, são contra nós. A gente vê tanta violência nas ruas, tanta imoralidade, por uma simples razão. Provérbios 28, 18 diz: aonde não há profecia, o povo se corrompe. Aonde não há justiça de Deus, não se estabelece a justiça verdadeira. Aonde não há conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus, não existe uma sociedade reta e sem mácula.
Aonde não há palavra de Deus, não existe um casamento bem-sucedido, uma família estável. Aonde a palavra do Senhor, aonde não há a palavra do Senhor cobrindo as coisas, como as águas cobrem o mar, não é possível que se construa um projeto de vida bem-sucedido. E quando eu falo de conhecer a Deus, de ser um país guiado pela profecia de Deus, o provérbio fala isso. Por falta da profecia o povo se corrompe. Eu não estou falando de conhecimento de letra, de Bíblia, de teoria. Eu falo do conhecimento de Deus. Porque Brasil, sem dúvida, é um dos países mais bem evangelizados do mundo. Há muita letra no Brasil. Há muitos grupos que falam de Jesus no Brasil. Você liga a televisão, você liga o rádio, você acessa a internet e você vê um Brasil encharcado de palavra, de muita coisa. Porém, nós vivemos ainda num país muito corrompido. Nós temos um Brasil com mais de 100 milhões de cristãos, um presidente cristão. Nós temos um congresso que se diz, né, bancada evangélica. Mas por que não muda o Brasil? O que falta para o Brasil? Falta nós entendermos essa palavra. Aonde não há profecia, o povo se corrompe. Falta-nos relacionamento com Deus. Precisamos despertar. Essa semana eu vi um irmão que profetizou em 2004 sobre uma quarentena imposta no mundo. E após essa quarentena surgiria um povo que traria avivamento para o Brasil. E eu creio, em nome de Jesus, que nós podemos ser esse povo. Nós podemos fazer cumprir essa palavra. Nós podemos, de fato, ser cheio do conhecimento da glória de Deus. Queridos, um povo sem Deus, um povo sem a profecia de Deus, é um povo tendencioso à queda. Em 1 Samuel, capítulo 3, fala da história de 3 sacerdotes. Eli e seus filhos Hofni e Finéias. 3 homens que tinham uma incumbência, ouvir Deus e comunicar ao povo. Porém a Bíblia fala que a palavra do Senhor era rara. Era rara porque aqueles homens eram homens iníquos. Eram homens que não ouviam a Deus. Eles deviam presidir sobre aquela nação, mas por mais de 40 anos aquela nação ficou desviada, porque ela não ouvia a Deus. Até que uma criança chamada Samuel ouviu Deus. Deus deu uma palavra para ele e o juízo veio sobre Israel. O Icabode foi sobre aquela nação, mas um novo ciclo se iniciou sobre aquela nação. Um novo rei foi estabelecido, um novo reinado foi estabelecido. Eu creio profundamente que Deus pode suscitar da nossa nação homens e mulheres que vão marcar a história da humanidade, marcar a história do seu país, marcar a história do seu bairro, marcar a história da tua família. Eu creio nisso, você crê nisso? Mas só depende da minha escolha e da tua escolha. Falamos de 3 verdades, 3 princípios que mudam o quadro de qualquer nação, um quadro de qualquer família. Ouvir Deus, temer ao Senhor, ser cheio do Espírito Santo, deixar Jesus nascer na nossa vida. Jesus precisa nascer na minha e na tua vida. Precisamos ser cheios do conhecimento de Deus. Precisamos ser guiados pela profecia de Deus. Nós precisamos ouvir os profetas que Deus tem levantado na nossa nação. Precisamos ouvi-los. Deus tem um caminho para nós, Deus tem um caminho para você. Não se preocupe com as narrativas pessimistas que temos vivido hoje. Sobre tua vida não vale encantamento. O Espírito de Deus está sobre você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não temas, o Senhor é contigo. Não te assombres, o Senhor é teu Deus. Eu te sustento, eu te levanto, eu te guardo.
porque o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. A nossa esperança não está numa vacina. Tem muitas pessoas que acham que a esperança do mundo está numa vacina. Não. A nossa esperança está em Cristo, está em Jesus. Ele é a nossa esperança. A nossa fé está nele. Não temas. Eu não estou dizendo com isso que devemos ter uma vida irresponsável, que não devemos considerar os protocolos de segurança, não tem nada a ver. Mas não podemos ser consumidos pelo pânico, pelo medo. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, você ficasse de pé. E eu queria orar por você, orar por nós, orar pelo Brasil. Oh, aleluia, Senhor. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar nos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. Quando a glória encher de novo esse lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem seu trono sobre nós.
Oh, Espírito Santo, louvado é o teu nome nessa noite, Senhor. Louvado é teu nome nessa noite, Senhor. Glórias ao teu nome nessa noite. Um Deus poderoso que nos guarda, que nos protege, que nos cura. Senhor, salva a tua igreja, salva essa nação, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, vivemos em um mundo hostil, selvagem, caído, Senhor, mas a tua esperança, a nossa esperança está em Ti, porque o Senhor nos afirmou que Tu nos daria vida, e vida em abundância, Senhor. Cremos numa igreja poderosa, numa igreja saudável, numa igreja curada, numa igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São afirmações que a Tua palavra diz, Senhor. São verdades que a Tua palavra diz. São princípios estabelecidos há 2000 anos atrás. Senhor, em nome de Jesus, queremos a Tua profecia, queremos a Tua profecia, queremos a Tua direção. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre a Tua igreja, Senhor. Cura a Tua igreja, Senhor. Oh, Espírito Santo, aviva o Teu povo, assim como as águas cobrem o mar, Senhor. A Tua glória há de encher a terra. Oh, Senhor. Oh, Jesus, ouve o clamor do Teu povo nessa noite. Enfermos, pessoas abaladas, os hospitais lotados, Senhor, de gente doente. Precisamos de uma palavra de cura. Senhor, usa a Tua igreja nesse tempo. A igreja sempre fez a diferença nas guerras, nas pandemias, nas revoluções. A Tua igreja sempre fez a diferença e não pode ser diferente hoje. Somos uma igreja do século 21, mas queremos ser uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Não aceitamos menos do que isso. Queremos ser cheios da Tua glória, da Tua majestade, Senhor. Nos dá autoridade, Senhor, para denunciar o pecado, para confrontar o pecado. Nos dá ousadia, Senhor, nos dá unção, nos faz ser valentes pela verdade. Senhor, nos faz, ó Pai, levantar nas praças, nas escolas, nos lugares públicos e dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O Espírito da profecia vem sobre nós. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo, não queremos experiências emocionais, queremos experiências com a Tua glória, Senhor, com a Tua majestade, com a Tua palavra, Senhor. Ajusta o nosso leme, Senhor. Ajusta o nosso leme, Senhor. Ajusta, Senhor. Nos aponta o caminho. Nos aponta o caminho, Senhor. Nos aponta o caminho. Seja essa palavra sobre a tua vida, igreja. Você que está na tua casa me ouvindo, seja essa palavra sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu casamento, sobre a tua história. Seja a tua palavra, igreja, sobre você que está me ouvindo aqui nesse auditório. Seja essa palavra sobre a tua vida. Seja cheio da glória, do conhecimento de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio da vontade de Deus. Seja ousado. Seja corajoso. Seja valente pela verdade. Aplauda o Senhor nessa noite pela sua palavra. Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus.